Boa noite, me chamo Miguel e quero contar uma história bem antiga que aconteceu com meu avô e seus filhos, que são meus tios, e com meu pai. Meu avô era um homem muito rico e dono de vários hectares de terra. Não quero entrar em muitos detalhes, pois essa história foi real e tenho que guardar a cidade das pessoas envolvidas. Vocês vão entender ao decorrer da história, assim como foram meu avô e pai. Eu também sou uma pessoa muito tranquila. Algumas coisas muito ruins acontecem às vezes, para melhorar um pouco as futuras gerações. Depois que nosso avô faleceu, meus tios começaram um processo pela posse de hectares de terra que ele havia deixado. Meus dois tios tinham família e só meu pai, na época, era solteiro. Meu tio mais novo era o mais ambicioso e queria mais da metade das terras de nosso avô. Fez de tudo para que não ele ficasse com a maior parte, inclusive algumas tralhas. Um dia, meu pai ficou sabendo que ele estava com um monte de advogados em sua casa. O motivo disso era claro. Em uma mensagem direta, meu pai e seus irmãos que ele não estavam de brincadeira. Todos aqueles advogados, de um jeito ou de outro, ajudar com os processos, e assim o favorecia na consistência dos bens do meu pai. Meu pai ficou sabendo que ele havia prometido muito dinheiro para eles, se caso ganhasse o processo, e eles o fizeram ficar com a maior parte das terras que meu avô havia deixado. Nem preciso dizer que os advogados não quiseram saber quem tinha ou não razão. A promessa era de muito dinheiro e eles aceitaram a proposta. Na hora, tudo estava a favor dele e também tinham adicionado de terem bons contatos. Meu pai não quis entrar muito na briga e estava satisfeito com o que recebesse. O tempo foi passando e finalmente chegou a semana esperada. Os advogados lhe deram boas notícias que ele havia ganhado o julgamento e que ficasse com a maior parte das terras. Nosso avô, que ficou sabendo da tremenda notícia, foi para a cidade vizinha para comemorar. Ele comemorou e bebeu como se não houvesse amanhã. Foi uma farra muito grande que durou por dias. Meu pai contou que foi um escárnio para ele e seus outros irmãos que eram mais humildes e tranquilos. Ele conta que a comemoração durou 3 dias seguidos. No último dia de farra, ele estava muito bêbado e agia como se fosse o dono do mundo. Desrespeitava as pessoas e agia como se não houvesse consequências. Quando sua esposa ficou sabendo, correu para encontrá-lo no lugar onde dizia que ele estava causando muitos transtornos. Sua esposa o encontrou em uma casa burlesco e foi muito maltratada. Quando chegou no local, ela fez de tudo para levá-lo para casa a cavalo com um de seus funcionários, mas não aconteceu. Ele estava muito zangado e foram-se dizer que iria voltar para casa andando e sozinho. Sua esposa tentou várias vezes convencê-lo a não fazer aquilo e voltar no cavalo. Ele calambeava muito e não podia andar direito. O caminho estava escuro e andar à noite no campo era muito perigoso. Como ele estava muito embriagado, respondeu a sua esposa que não tinha medo de nada e se ele não quisesse acompanhá-la, caminhava sozinho para casa. Dispensou seu funcionário e seguiu caminhando pela estrada à noite. Durante todo o caminho, sua esposa insistia em levá-lo, mas suas súplicas não surte um efeito. Ela simplesmente implorava ao marido para não voltar para casa à noite andando por aquele lugar. Era melhor ficar e dormir por onde estava mesmo, que na manhã seguinte poderia fazer o caminho tranquilamente, mas não teve jeito. Ele estava muito embriagado e fora de si e não aceitava nenhuma opção. No fim das contas, voltou a caminhar nesses tempos para ir
de uma cidade para outra. Se caminhava durante várias horas para uma pessoa que tinha costume de levava o tempo de 2 a 3 horas, mas no caminho, meu tio, que estava bêbado, levaria provavelmente a noite toda, mas sua esposa continuou com ele e temia que eu mesmo fosse sozinho. Ela o acompanhou à distância e às vezes o arrastava, mas ele era muito violento e não aceitava ajuda. Quando chegava em uma parte da mata, sua esposa percebeu que algo estranho os acompanhava. De longe, ela viu um vulto que se aproximava e aquilo deu muito medo nela. Mas seu marido não causou nenhuma reação. Estava muito fora de si. A sua esposa, armada, disse aos gritos para ele andar mais rápido, mas o marido não podia, pois estava sem condições de correr. A bebida estava muito forte. Ele mal conseguia ficar de pé. Depois de alguns minutos olhando para trás, ela viu que o bicho estava cada vez mais perto deles. Em seu desespero, ela agarra o braço de seu parceiro e o arrasta, andando mais rápido, mas tudo foi em vão. Seu marido não conseguia andar de jeito nenhum. Meu tio caía a cada passo que dava. Depois de algum tempo, ele ouviu os bramidos, como se fosse um touro. Parecia que o bicho estava atrás dele. Ela contou que quando olhou para trás, não viu nada, mas algo lhe dizia para se esconder. O medo que ele teve foi tão grande que ele soltou a mão do marido e se escondeu perto de uma pedra. Não se sabia o que era, pois rugiu como um touro, mas tinha outra aparência. Meu tio, então, caiu no chão sem poder mais andar e acabou dormindo. Sua esposa contou que nunca tinha forças para levantá-lo e muito menos protegê-lo. Em poucos minutos, a esposa percebeu o que estava seguindo. Era uma criatura assustadora e que não reconhecia sua forma. A coisa, quando viu meu tio no chão, parou e começou a atacá-lo. Sua esposa não podia fazer nada para salvar meu tio. Ela ficou onde estava durante a noite toda e não viu bem o que estava acontecendo. Depois que horas, o lugar começou a amanhecer e o canto do galo começou a ser ouvido. Depois de vários minutos, ouvi-se o som de vários cavalos. Foi aí que ela disse que teve um pouco de coragem de onde estava escondida. Olhou para ver seu marido estava no chão. Infelizmente, ele não encontrava nada. A coisa havia levado e arrastado apenas alguns farpos de roupas. Os homens que vieram a cavalo, vendo que ela estava assustada, perguntaram se ela estava bem. Ela contou tudo. Contou que um bicho muito grande estava o seguindo por todo o caminho e quando os alcançou, levou o marido. Os homens disseram que a coisa que eles vieram era uma criatura antiga que atacava por ali. Além disso, aparecia sempre naquele lugar à noite. E era por isso que ninguém andava ali, principalmente depois de escurecer, e muito menos bêbada. Ninguém queria encontrar aquela criatura naquela região. Esse destino do meu tio foi contado por todo mundo. Na época, no final das contas, ele não ficou com as terras e acabou deixando tudo para seus irmãos. A esposa conta que não viu o que aconteceu, pois se escondeu detrás de uma pedra que havia ali. Ela sentia que aquilo podia acontecer e saiu para buscar seu marido. Antes de acontecer alguma coisa, ele estava fora de casa por dias e com certeza o pior podia acontecer. Hoje, ela ainda mora na casa que ficou para ela e tem filhos de outro homem que se casou depois de anos. Se nosso tio não tivesse sido tão inconsciente, ainda estaria vivo, com o que recebeu de seu pai, que era meu avô. Estaria velhinho como meu pai está hoje.
e conta essa história como lição para a gente. O tio ganancioso não levou nada do que ganhou, pois dessa vida nada se leva boa. Boa noite.